Bom dia, meus amigos. Bom dia e feliz Dia do Advogado a todos. Esse vídeo é gravado em 11 de agosto, de 2020. Esse ano complicado, tá? Mas a gente vai fazer um vídeo hoje e eu queria fazer uma pergunta. Aproveitando que hoje é Dia do Advogado, se os honorários advocatícios deveriam se chamar honorários ou aviltários, tá? Porque não é incomum a gente ver juiz fixando sucumbência em R$ 500, sucumbência em R$ 1.000, quando a ação é de 50, 100, 200, 300 mil, sendo que o artigo 85 do novo CPC fala de uma forma clara, literal, textual, que a sucumbência deve oscilar entre 10% e 20% do proveito econômico oferido pelo cliente. Mas é pior ainda, tá? É pior ainda. A gente teve uma sentença em São Paulo de um juiz que, olha, que adjetivo que eu uso para uma pessoa dessa? Eu não vou adjetivar, porque se eu adjetivar, eu vou ser processado e perco, tá? Mas o juiz no estado de São Paulo declarou numa sentença, foi aqui no Foro de Pinheiros, inclusive, se não me engano foi na terceira vara civil do Foro de Pinheiros. O juiz aqui no estado de São Paulo, o cara declara numa sentença que é inconstitucional que as verbas de sucumbência pertençam ao advogado. Pelo amor de Deus, o cara que fala um negócio desse não conhece lei. Não conhece lei e me propõe a debater com ele para mostrar o quão profundamente errado ele está. Ele usa um argumento primário, cheio de sofismas, para falar em direito de propriedade, etc. Amiguinho, ó, entenda uma coisa, juiz da terceira vara civil do Foro de Pinheiros que declarou isso. Entenda uma coisa, artigo 85 do novo CPC, artigo 23 da Lei 8906 de 94. Dê uma lida nesses dois textos legais e dê uma lida também na Constituição, que fala que o advogado é essencial à justiça, que você vai entender que não é inconstitucional que a verba de sucumbência pertence ao advogado. Se você quiser participar de um debate comigo, já estou convidado, tá? Já está convidado. É só me ligar. Meu telefone está aqui na capa do vídeo, você me liga, entra, manda um WhatsApp e eu terei prazer em desmontar cada um dos seus argumentos, tá? Eu quero crer que o senhor tenha argumentado isso imbuído de boa fé, mas pelo amor de Deus, não avilte a advocacia, não avilte a advocacia, meu caro, porque eu vou falar uma coisa, meu caro. Eu já tive cliente juiz, tá? E é impressionante, quando o juiz é processado, eles não procuram o Batman para defendê-lo. Eles procuram, sabe quem? O advogado. Juiz, quando é processado, procura um advogado para defendê-lo. Ele não vai procurar o Batman. Ele não procura o Super-Homem, não procura o Homem-Aranha, nem o Capitão Marvel. Juiz, quando é processado, também procura o advogado. Então, meu caro, por favor, não avilte a advocacia, tá? Com esse tipo de decisão. Para falar a verdade, eu não sei porque que juiz se incomoda tanto com o fato de advogado ganhar sucumbência. Eu, como advogado, como representante da sociedade, eu me incomodo sim com o fato de magistrados que ganham penduricalhos acima do teto legal, que é o salário do ministro da STF. Tem um monte por aí. E tem um monte por aí. O que não falta por aí é magistrado ganhando muito acima do teto constitucional. Tá? E sobre isso ninguém fala que é inconstitucional, né? Sendo que teto é teto. Você nunca na tua vida vai ver, por exemplo, você nunca na tua vida verá, por exemplo, o piloto de avião falar, olha, o teto dessa aeronave são 12 mil metros, mas hoje, excepcionalmente, por uma decisão do STF, nós voaremos a 18 mil metros. Não existe. Teto é teto. Teto é um limite que não pode ser transposto, tá? Teto é teto. Teto constitucional, não tem como você pegar e falar, olha, mas o penduricalho... Não. Teto é teto. Teto é teto. É assim, o salário de um teto constitucional no ministro da STF, se não me engano, é R$ 38 mil por mês. Meu amigo, se você como magistrado está insatisfeito com R$ 38 mil por mês, eu vou lhe falar uma coisa. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça para falar, vá ser juiz. É uma opção sua, livre, tá? Você pode simplesmente pedir a exoneração do cargo e ir para a advocacia. Mas cuidado, hein? Tem muito juiz que vai para a advocacia achando que vai ficar milionário e quebra a cara. Conheço vários, tá?
Conheço vários. Então, assim, mas você é livre para fazer isso, tá? Então, meu amigo, por favor, respeite a advocacia. Respeite a advocacia, tá? Dê valor aos honorários, tá? Dê valor aos honorários. É lamentável quando você vê um magistrado dar esse tipo de decisão, que a verba de sucumbência é inconstitucional. Aonde que é inconstitucional? E mais lamentável ainda é o silêncio ensurdecedor da ordem. A mesma ordem dos advogados do Brasil que se propõe a fazer manifestação em favor de Felipe Neto, manifestação em favor de ex-presidente da República, nota de repúdio contra Sérgio Moro, contra o Doutor Dallagnol, e a ordem fica quieta quando vê que os advogados estão sendo diariamente desrespeitados em suas prerrogativas pelos magistrados. Olha, eu não sei se eu tenho sorte ou se eu tenho azar, que eu nunca passei por isso com o juiz, na verdade. Eu nunca tive um juiz que chegou ao ponto de colocar numa sentença dirigida à minha pessoa como advogado que a verba de sucumbência não me pertence, porque a minha resposta seria bem agressiva mesmo, tá? Eu não seria educado nas palavras, não. Porque eu acho que até um magistrado que se propõe a falar algo assim, ou tem um argumento muito sólido, e eu li essa decisão, um argumento fragilíssimo, tá? O argumento é fragilíssimo. Se você quer sustentar que a verba de sucumbência não pertence ao advogado, por favor, refine melhor o seu argumento. O direito é argumentar, tá? O direito é argumentação. Então, se você quiser defender uma bobagem dessas, que é uma bobagem, pelo menos refine o seu argumento. Crie um argumento que seja intelectualmente elegante, tá? Que me faça ter dúvidas, falar, puxa, não é que ele está certo, não é que ele tem lógica no que ele está falando. Eu desmonto esse argumento proferido nessa sentença em 5 minutos, tá? Mas então, meus amigos, apesar desse tipo de evento, apesar dos aviltários, né, eu não chamo de honorários, hoje eu chamo assim, os honorários advocatícios são aviltários advocatícios, que são verdadeiras afrontas à advocacia, são verdadeiros atentados à advocacia. Recentemente, eu tive uma situação que eu levantei uma quantia até consideravelmente bacana de honorários no processo, tem uns 2 anos isso, né? E o magistrado, quando assinou a guia, não era mandado de levantamento eletrônico, era guia ainda, ele fez uma piada, ele virou para mim e falou, doutor, o senhor deu uma sorte com essa guia, hein? Eu não aguentei. Na hora eu respondi na mesma medida, com um grau de intensidade igual. A minha resposta foi muito direta, foi não maior que a do senhor, excelência, no dia do seu concurso público. Na hora ele viu a besteira que ele... Depois eu fiquei até amigo desse magistrado. Na hora ele viu a besteira que ele falou, não foi isso que eu quis dizer, o senhor entendeu, mas não entendi o que o senhor quis dizer, excelência. Parece fácil, não parece? O senhor olha um processo todo concluído, que demorou 12 anos, perícias, etc, 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 e daí se classifica que o resultado de honorário, até um honorário alto que eu falei, em meu favor, seria injusto, porque é muito fácil. Eu poderia também imaginar, poxa vida, eu poderia desconsiderar os 5 anos, 6 anos, sei lá quanto tempo o senhor ficou estudando para o concurso e achar que um dia você fez uma provinha e foi aprovado para ganhar 40 mil reais por mês, né? É fácil menosprezar o sacrifício dos outros, não é? Ele mesmo se emendou, ele pediu desculpa. Então, sabe, eu acho que advogados e juízes, a gente faz parte, querendo ou não, do mesmo time chamado defesa do Estado de Direito, tá? E se nós não nos defendermos, não estou falando para passar pano, eu não estou falando para passar pano em cima de advogado que perde prazo, ou passar pano em cima de advogado que compra testemunha, não estou falando para fazer isso. Mas se nós, advogados e magistrados, não entendermos que fazemos parte do mesmo corpo e atuarmos com corporativismo na classe jurídica, tá? Bom, a gente está vendo aí hoje, né? Tempos tenebrosos estão chegando, tá? STF mandando prender pessoas sem processo judicial, sem ordem judicial, sem crime, sem nada.
Isso é o STF. Depois esse tipo de entendimento migra para o STJ, depois esse tipo de entendimento migra para os TJs, e até a hora que tiver juiz de primeira instância, no JEC, delegado, prendendo advogado. Tá? Só que daí quando o juiz for vítima de uma ilegalidade, também não vai ter advogado para defendê-lo. Tá? Então fica a pergunta, a quem interessa uma advocacia fragilizada? Tá? Hoje o que eu posso pedir para os meus amigos magistrados, para os colegas magistrados que aqui estão me vendo, inclusive o excelentíssimo magistrado da Terceira Vara de Pinheiros, que foi o que proferiu essa decisão, espero que ele entenda que ele errou profundamente nessa decisão, tá? Eu vou até escrever um artigo para comentar o quão errada está essa decisão, mas hoje magistrados têm que entender que não tem Estado democrático de direito, não tem democracia, não existem nem garantias constitucionais para os magistrados se nós não tivermos uma advocacia forte. Então, magistrado, preocupe-se também em defender o advogado, porque defender o advogado, você também está se defendendo, tá? Eu já falei isso uma vez, eu já tive clientes meus magistrados, não vou citar aqui, os processos estão em segredo de justiça, tá? E quando um magistrado tem problema judicial, a gente tive clientes magistrados, tanto na esfera criminal, quanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, e quando o magistrado se vê envolvido no processo penal, no processo judicial ou no processo administrativo, ele não procura o Batman, tá? Lembre-se disso, ele não vai procurar o Batman, ele não procura o Super-Homem, ele não procura o Capitão Caverna, o Capitão Marvel, ele procura o advogado. Quando você for pensar em violar uma prerrogativa de um advogado, pense que amanhã você pode precisar de um advogado. E não pense, não, eu faço tudo certinho, eu nunca vou precisar de advogado. Meu amigo, é que nem câncer, tá? Você achar que nunca vai precisar de advogado é você achar que câncer ou HIV ou coronavírus só dá na família do vizinho, não dá na sua. Todo mundo, em algum momento da vida, por culpa ou por não culpa, ou por estar no lugar errado na hora errada, vai precisar de um advogado, tá? Então pense duas vezes antes de... Inclusive tem um cliente meu aqui do escritório, que é um magistrado, tá? Não é do estado de São Paulo, que proferia algumas decisões ruins para a advocacia, e não é que... Bom, quer falar mais? Sérgio Moro, violador contumaz das prerrogativas da advocacia. Eu poderia fazer uma lista aqui das decisões da Lava Jato que violaram direitos e prerrogativas da advocacia. Inclusive a decisão que ele impede o doutor Zanin de gravar a audiência do Lula. Tá? Se eu tivesse nessa audiência, essa audiência não teria acontecido. Ou teria saído de lá preso. Tá? Vocês sabem o que eu penso do Lula, né? Vocês podem ver o canal... Sabe o que eu penso do Lula, mas além da afeição ou desafeição que eu tenha por um político, o que eu mais tenho apreço é pelo direito. É a defesa do Estado de Direito, tá? Então eu não vou falar, não, aquela audiência foi correta porque o réu era o Lula. Não, eu não vou falar isso, tá? Mas o advogado aceitou. O advogado, no caso, aceitou. Tá? Então, assim, o que eu falo é o seguinte, meus amigos. Só que o Sérgio Moro, quando ele foi depor na Polícia Federal em Curitiba, não é que ele foi com advogado também? Não é que ele foi com advogado? Então, meus amigos, magistrados, honrem a advocacia. Honrem a advocacia. Respeitem a advocacia. Nesse 11 de agosto, façam uma reflexão. Tá? Façam uma reflexão. Façam meia-culpa. Perguntem-se se vocês estão realmente respeitando o Estado Democrático de Direito, ou se atacando a advocacia, como vários magistrados têm atacado. Eu não vou falar que a maioria dos magistrados o fazem, mas eu vou falar que existe uma minoria bastante grande. Uma minoria bastante grande que o faz. Pergunto-se se quando vocês atacam as liberdades da advocacia, as garantias da advocacia, as prerrogativas da advocacia, você não está cavando futuramente uma cova
que poderá engolir a si, a sua família. Não estou falando cova no sentido literal, de que alguém vai mandar te matar, não é isso. Eu estou falando assim, no sentido figurado, que você está contribuindo para um país pior, para um país mais violento, para um país mais corrupto, tá? Então, por favor, proteja a advocacia. Protegendo a advocacia, você está se protegendo. E eu falei mais uma vez, proteger a advocacia, assim como proteger a magistratura, não é sinônimo de corporativismo burro. Eu não estou falando para você passar pano em cima de advogado que compra testemunha, que frauda a prova, que mente no processo. Não estou falando isso. Mas estou falando apenas e tão somente para respeitar prerrogativas e direitos dos advogados. Meus amigos, magistrados, advogados, estudantes de direito, feliz dia dos advogados para todos nós. Tá legal? Grande abraço a todos. Valeu!